Márcia de Fortaleza. Boa noite, Márcia. Boa noite, Padre Fábio. Você tá boa, minha filha? Tudo em paz, graças a Deus. Que bom. Que bom que você ligou. Padre Fábio, assim, o que eu gostaria de falar com o senhor é sobre meu pai e meu irmão. Meu irmão número 3, né? E eles tiveram um problema em casa, uma grande discussão. E meu pai sentiu-se desmoralizado. Diante dessa discussão, ele pediu meu irmão para ficar lá e o meu irmão continuava, né, lá com o problema. Isso foi assim, um motivo de muita dor para ele, de muito. Ele eu já conversei com ele, como converso também com meu irmão. E ele disse que não perdoa, que assim, a palavra que ele colocou foi que o que aconteceu é uma coisa absurda e inadmissível. Só que o meu irmão já reconheceu que errou, que extrapolou na colocação dele. Ele colocou assim: Márcia, eu sei que tudo que eu disse eu deveria ter dito, mas não daquela forma, nem naquele lugar. Ou seja, na casa do meu pai, né? Então, assim, o que eu gostaria de uma orientação do senhor, que as suas orientações são, assim, extremamente importantes para a minha vida. Eu já tive, assim, grandes êxitos quando eu vou fazer alguma coisa que me baseio nas suas orientações, tanto do programa quanto das suas músicas. Então, eu gostaria que o senhor me desse um caminho, de como eu deveria conversar com os dois. Eu estou fazendo assim, eu escuto o papai até me falou da outra vez, você dá razão a ele. Eu disse assim, dou quando converso com o senhor. Quando converso com ele, eu dou razão ao senhor. Certo. Porque nesse momento eu me coloco como, não sei se é muita pretensão da minha parte, mas como uma luz, para que eles consigam ver um caminho que eles não estão conseguindo encontrar. Isso não é pretensão não, Márcia, isso é responsabilidade. Você tem toda a razão em fazer esse ponto de equilíbrio. Porque a sabedoria consiste em você agir assim. Diante do seu pai, você vai demonstrar que o filho tinha alguma razão. E aí você também vai ter a capacidade de assumir. Pai, ele não teve a fórmula certa de dizer. Ele tinha todo o direito de dizer o que ele disse, mas não da maneira como disse, não com o tom de voz como disse. E aí o seu pai precisa perdoar essa metade. Com seu irmão você vai dizer também, você tinha razão de dizer o que você disse, mas meu pai não precisava ter ouvido o que ouviu de você. Você não soube dizer a coisa certa. Aí você pega a metade de um com a metade do outro e você tem uma inteireza. Perdão é isso, minha filha. É a gente abrir mão de não querer ser inteiro na razão. Porque se a gente continua achando que a gente está inteiro, não sobra espaço para o outro. Você está fazendo a coisa certíssima. Ambos têm que estar na metade, para que eles possam juntar-se, se formarem e formarem uma única razão. Você está no caminho certo, está agindo com sabedoria. Mostra a metade de cada lado e busque a reconciliação. O que é o caminho que nos faz reconciliar? É o fato de ser pai e de ser filho. É o significado que um tem para o outro. Mostre isso. Muitas vezes a nossa incapacidade de perdoar o outro, que a gente começa a prestar atenção no que o outro fez. E a gente só consegue perdoar na hora que a gente esqueceu o que o outro fez. E a gente se lembra de quem o outro é. A gente só perdoa depois que a gente esqueceu o que o outro fez e a gente se lembrou de quem ele é. Pô, minha mãe, em muitos momentos da minha vida, ela me fez raiva. E a gente já brigou demais às vezes na vida. Só que na hora que eu me lembro que ela é minha mãe, eu esqueço o que ela fez. A vida é assim, minha gente. Não tem que ter essa história porque é pai, porque é mãe, não briga. Briga, acontece. Só que depois do que aconteceu, a gente tem que esquecer o que ele fez com a gente e a gente tem que se prender aquilo que ele é para nós. Qual é o significado que nos une? É meu pai. Pode ser o pior homem do mundo, pode ter feito a pior coisa do mundo, pode ter tido a pior atitude do mundo, mas é meu pai. O significado prevalece sobre a atitude, sobre o acontecimento. Acontecimentos são temporários, as pessoas mudam nos acontecimentos, mas o significado é eterno. Um pai será pai a vida inteira, e o perdão vai acontecer aí. No momento que seu irmão reconhece isso, meu pai é meu pai, independente do que ele fez. E o seu filho vai reconhecer também. E o pai vai reconhecer isso também. Esqueço um pouco o que o meu filho fez e vou lembrar que ele é meu filho. Vou me prender a este significado. Aí sim a sabedoria vai tomar conta dos dois. Minha filha, você está no caminho corretíssimo, viu? Vai unindo essas metades. Deixa que cada um tenha razão,
Mas não deixe de ter razão demais não, porque senão a gente perde a luta. E tem aquela história, o Padre Zezinho diz com muita sabedoria: pai tem que ganhar sempre, mas só de 6-5, 6-4. Para ser um placar justo, viu? Pode ganhar de muito grande, não. A distância tem que ser menor, mas essa autoridade tem que prevalecer. A gente pode dizer o que a gente quiser, desde que a gente diga com respeito. O desrespeito não está no conteúdo do que a gente diz. O desrespeito está no invólucro das palavras. É na forma como nós dizemos. Uma palavra pode ser muito dura no seu conteúdo, mas se ela é dita com ternura, aquele que está ouvindo nem percebe muita dureza dela não. Ele vai sentir-se amado, ele vai sentir-se acolhido por aquela palavra que está denunciando alguma coisa errada dentro dele. Às vezes nós erramos porque nós queremos dizer a palavra dura de forma dura. Não pode ser assim não. A minha síndica lá era uma mulher brava. Ela tem um conteúdo duro, mas a fórmula é eterna. Eu já disse isso para ela. Veio da escola, ela é professora, ela sabe como lidar com isso. É uma sabedoria que todos nós precisamos aprender. Precisamos descobrir. Se nós vamos precisar trabalhar com palavras duras, nós vamos ter que ser especialistas em ternura. Por isso que o padre tem que ser terno. Porque a nossa palavra é dura, a nossa palavra não é brincadeira não. Não é verdade? O teor do nosso discurso, o teor do discurso de Jesus é duro o tempo todo. Ele mexe com a gente, ele nos coloca para correr, ele nos põe para trabalhar, ele nos tira da preguiça. Só que aí nós precisamos dizer isso com ternura. E Jesus era especialista em dizer as coisas com ternura. O problema é que nós queremos lidar com palavras duras com roupagens de dureza também. Aí não tem jeito. Já dizia o ditado latino: a lei é dura, mas é lei. Então, se a gente quer ser o homem da lei, a mulher da regra, o homem da regra, nós temos que descobrir o invólucro da ternura para que essa regra seja obedecida com amor. Porque senão vira tolerância, na hora que você vira as costas, ele não obedece mais. É igual criança. Se você ensina a regra com ternura e com amor, ele vai saber obedecer. Se você ensina com muita dureza, ele vai desobedecer na hora que você sai de perto. Ele não internaliza o valor. E às vezes nós precisamos ser especialistas em descobrir o jeito certo de dizer a coisa certa. Porque às vezes nós dizemos a coisa certa, mas do jeito errado. Como é que você vai acertar? Você tem o discurso certo, mas está dizendo de um jeito errado. Você perde a razão. Muitas vezes os nossos desentendimentos dentro de casa acontecem por causa disso. Nós não somos especialistas no jeito de dizer. Nós somos muito duros, às vezes. E às vezes a dureza da palavra, unida à dureza da forma como a gente diz, torna a gente intolerável para o outro. Mas vai firme, Marcinha. Está no caminho certo, minha filha. Abraço para